Olá, sou o professor Marco Aurélio e venho a partir deste vídeo deixar uma atividade de prática instrumental, um projeto idealizado pela Corporação Musical Marcos Vedovelo e realizado pela Secretaria de Educação de Mogi Guaçu. Espero que vocês aproveitem a atividade. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez, mais uma semana aqui para as nossas aulas online e hoje falaremos sobre um assunto muito importante, um assunto teórico, que são os acidentes, o bemol e o sustenido, ou sustenido ou bemol, não importa a ordem. Mas vamos lá. Antes da gente falar sobre sustenido e bemol, é importante que a gente saiba o que é tom e o que é semitom. Na verdade, o que vai realmente importar para a gente é o conceito do semitom. Então, na música ocidental, ou seja, na música que aqui nas Américas ou na Europa costuma se tocar, a nossa frequência, né, das notas musicais, elas nos permitem que a gente tenha essa distância de meio tom de uma nota para outra, ou seja, o semitom, né? Então, se você pensar em tom, semi seria meio, né, metade. Então, a menor distância de uma nota para outra que se pode ter na música ocidental, que é a nossa música tradicional, é o semitom, ok? Então, numa escala maior, que a gente chama de uma escala diatônica, a gente tem uma regrinha que inclui tons e semitons, tá? Mas mais para frente a gente vai entender como é essa regra e como a gente coloca, por exemplo, esse contexto, esse conteúdo dos sustenidos e bemóis para a gente descobrir novas escalas, ok? Então, voltando ao assunto, sobre o semitom, então a gente sabe que é a menor distância de uma nota para outra, ok? Então, eu até tenho um violão aqui que eu gosto bastante de mostrar no violão isso, porque o violão ele é bem a gente consegue visualizar melhor do que no trompete. Então, por exemplo, vocês estão vendo que tem esses trastes aqui, né? A gente chama no violão de traste. A aula não é de violão, tá, gente? Calma lá. Mas, de qualquer forma, para a gente visualizar melhor esses semitons, vamos entender que cada casa dessa no violão é um semitom, ok? Então, por exemplo, se eu toco dessa nota para cá, eu aumentei um semitom. E se eu toco dessa nota para trás, eu abaixei um semitom, ok? Então, sabendo esse conceito do semitom, aí a gente consegue falar sobre os sustenidos e os bemóis, ok? Então, o sustenido, que é aquele símbolo que parece o jogo da velha, né? A gente chama esse símbolo de sustenido, ok? E o sustenido, ele tem a função de aumentar, de elevar a nota meio tom acima, ok? Então, se eu toco uma nota Sol, por exemplo, e toco um semitom acima, eu vou ter a nota Sol sustenido, ok? E se eu toco a nota Sol e abaixo meio tom, eu vou ter a nota Sol bemol. Então, pessoal, sabendo isso, a gente consegue agora identificar essas notas e saber os nomes delas quando elas aparecerem na nossa partitura, ok? Então, esses dois símbolos são muito importantes, o sustenido e o bemol. Então, toda vez que vocês virem uma partitura a partir de agora e na armadura de clave, que é ali no comecinho da pauta, ao lado da clave de sol, né? A gente vai ter a clave de sol, depois a gente vai ter os acidentes dessa música. Se ela for ou com acidente sustenido, ela vai ter apenas os sustenidos ali. E se ela tiver apenas acidentes bemóis, ela vai ter os bemóis ali, ok? Então a gente sempre olha na armadura de clave para ver
se esses acidentes vão acontecer durante a música, ok? Então, sabendo disso, aí a gente começa também a falar sobre os tipos de acidentes que a gente consegue encontrar numa partitura, ok? Numa partitura, a gente tem os acidentes fixos, que seriam esses acidentes que estão na clave, né? Que estão na armadura de clave, e os acidentes ocorrentes, que são acidentes que no decorrer da música a gente precisa mudar ou alterar essa nota somente naquele trecho, e aí a gente vai ter um acidente que a gente chama de acidente ocorrente, e ele pode ser tanto bemol quanto sustenido, e também os acidentes de precaução, que acontecem quando mesmo o compositor ou o arranjador, sabendo que você já visualizou esse acidente anteriormente, ele prefere colocar ali como uma precaução para que você não erre aquela nota. Então a gente tem esses três tipos de acidentes. O acidente fixo, que é aquele que fica ali na armadura de clave. O acidente ocorrente, que é aquele que o compositor ou o arranjador sente a necessidade de colocar ali devido à harmonia, ou uma melodia, uma alteração rápida. E o acidente de precaução, que mesmo já tendo sido notificado antes na partitura, ainda assim o compositor e o arranjador sentem a necessidade de avisar para o músico que ali aquela nota possui aquele acidente. Legal? Então é isso. Essa aula sobre semitons e como funciona o sustenido e o bemol. Então, lembrando, só fazendo um breve resumo aqui, tudo isso que eu poderia ter, que eu expliquei aqui anteriormente, seria na prática o sustenido, a gente eleva a nota, a gente aumenta a nota um semitom, e o bemol a gente diminui dessa nota um semitom, levando assim a nota a ter um novo nome, né? Então, se a gente tem um sol com o jogo da velha ali ao lado dessa nota, a gente vai chamar essa nota de sol sustenido. E se essa nota ela tem um bemol junto a ela, um símbolo, né, um Bzinho que a gente já conhece, a gente chama ela de sol bemol. Isso serve para todas as outras notas, tá? E importante também que a gente se lembre que na escala diatônica de Dó maior, por exemplo, que é as notas que a gente conhece, né? A gente chama elas de notas naturais, ok? Que são as notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, ok? Então é isso. Na próxima aula a gente vai continuar um pouquinho mais sobre esse assunto, sobre os semitons e também os sustenidos e bemóis, mas ele empregado já em outro assunto, ok? Espero que vocês tenham aproveitado essa dica. E é isso. Obrigado.